Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Saudações concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula aqui no curso Alfacom, comigo, professor Gustavo Musi, sobre questões de contabilidade, especialmente aí para você que está estudando para a área fiscal. Vamos à primeira questão de nosso bloco, está lá na sua tela, vamos ver juntos. Diz o seguinte: a respeito das demonstrações contábeis, julgue o item que se segue. A partir da análise da demonstração dos fluxos de caixa, o usuário da informação toma conhecimento de como a entidade financia suas atividades, descritas através dos fluxos operacional, de investimento e de financiamento. E aí, o que você acha? Está certo ou está errado esse item aí? Você acertou, se disse que ele está certo. Muito bem. A demonstração dos fluxos de caixa, ela diz respeito aí, como o próprio nome indica, ela vai demonstrar para a gente as entradas e saídas de dinheiro. Ela vai trazer para a gente o fluxo financeiro, que são, o financeiro eu estou falando de caixa e equivalentes de caixa, ou seja, caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata, isso tudo vai estar na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa. E a DFC, ela está dividida em três partes. Você tem o fluxo das atividades operacionais, que são aquelas atividades ligadas ao dia a dia da entidade, compra e venda de mercadorias, pagamento de funcionários, pagamento de tributos. Você tem o fluxo das atividades de investimento, que diz respeito especialmente ali ao ativo mobilizado, o ativo intangível, o ativo investimentos. É onde a empresa coloca o dinheiro dela, tá certo? E como que ela consegue dinheiro, não através das suas atividades do dia a dia, mas através desses outros ativos que estão lá no imobilizado, no investimento e no intangível. E existe também o fluxo das atividades de financiamento, que diz respeito a empréstimos que a entidade toma, o seu pagamento, colocação de dinheiro na empresa por sócios, pagamento de dividendos e por aí vai, tá? Então tá lá. Tá correto, tá certo a afirmação do item. Próxima questão. A demonstração... falando em DFC, trouxe uma questão de DFC aqui para você. A demonstração do resultado do ano de 2018 da empresa Importadora Sem Fronteiras S.A. é apresentada a seguir, valores em reais. Aí você tem aqui uma DRE, tá certo? Demonstração do resultado do exercício, referente ao ano de 2018. Começa lá na receita líquida de vendas e vai até o resultado líquido. Ué, professora, a DRE não começa na receita bruta? Para provas, a gente sempre coloca a DRE começando na receita bruta, né? Porque a questão pode pedir alguma informação ali, por exemplo, sobre deduções de vendas. Mas na hora de apresentar a DRE, a empresa pode apresentar sim a partir da receita líquida, tá? Não há nenhum problema. Muito bem. Continuando, essa é a DRE, e aí nós temos os balanços patrimoniais da empresa Importadora Sem Fronteiras S.A. em 31 de dezembro de 2017 e 2018 são os seguintes. Aí você tem aí um balanço, para cada informação, para cada linha do balanço, eu tenho informação para o final de 2017 e para o final de 2018, aliás, como a Lei 6.404 exige hoje, né? A Lei das S.A. ela determina que na divulgação das demonstrações contábeis, especialmente do balanço, eu devo colocar as informações referentes ao ano a que diz respeito ao balanço e também ao ano anterior, exercício anterior, tá? Então tem lá essas informações. Tá, o que ele está pedindo para mim? No ano de 2018, a empresa não pagou as despesas financeiras, não liquidou qualquer empréstimo e não vendeu participações societárias nem equipamentos. O aumento do capital foi em dinheiro, essas informações serão importantes para nós. Os valores no ano de 2018, correspondentes ao caixa das atividades operacionais
e ao caixa das atividades de financiamento foram, respectivamente, em reais. Aí te dá 5 alternativas aí para você escolher uma delas. Então veja, o que ele está pedindo aí é justamente o caixa das atividades operacionais e o caixa das atividades de financiamento. Está falando então de DFC, demonstração de fluxo de caixa. Tá? Aqui vai uma dica. Normalmente, o mais fácil de calcular, lembra que eu tenho 3 fluxos, né? Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Normalmente, os mais fáceis de calcular são das atividades de investimento e atividades de financiamento. Normalmente são os 2 mais fáceis. Aí, a partir deles, eu calculo o fluxo das atividades operacionais através da igualdade entre variação das disponibilidades e soma dos fluxos operacional, investimento e financeiro. Como assim, professor? A variação das disponibilidades, quer dizer, o quanto variou o caixa equivalente de caixa de um ano para o outro, e eu tenho essa informação no balanço da empresa, tá vendo? Tem lá caixa equivalente de caixa, ó, de 100 mil para 634 mil, de 2017 para 2018. Essa diferença ela vai ser igual à soma do fluxo do fluxo operacional com o fluxo de financiamento com o fluxo de investimentos. Tá? Então, uma dica é, calcule primeiro o fluxo de investimentos e fluxo de financiamento. Aí, a partir deles, você calcula o fluxo das atividades operacionais. Vamos fazer isso para você ver como é. Então, primeira coisa, vamos calcular aí o FAF, o fluxo das atividades de financiamento, como a empresa irá se financia, as entradas e saídas de dinheiro relacionadas a isso. Então, vai falar de empréstimo que a empresa obteve, o empréstimo representa uma entrada de caixa. Veja que a DFC está preocupada com caixa. Quando a empresa pega o empréstimo, é positivo o fluxo de caixa, porque está entrando dinheiro. Quando a empresa paga o empréstimo, é negativo o fluxo de caixa, porque está saindo dinheiro. E também eu vou olhar lá no capital social, ali no patrimônio líquido, que alterações que houve, se houve injeção de dinheiro por terceiros, tá? Então o que vai interessar para mim, na verdade, eu até risquei aí para você, ó, vai ser isso daí. Eu vou olhar para o capital, basicamente, patrimônio líquido, mas mais especificamente para o capital, e vou olhar para empréstimos obtidos. Isso tem a ver com o fluxo das atividades de financiamento. Professor, e fornecedores? Fornecedores também é uma espécie de empréstimo, né? O fornecedor está financiando, tanto é que fica no passivo, sim. Mas como fornecedores têm a ver com o dia a dia da empresa, vai ser fluxo das atividades operacionais e não fluxo das atividades de financiamento, tá? Vamos lá, a partir disso daí eu já consigo calcular, eu vou ter que observar também, ó, que a DRE também vai trazer uma informação importante para a gente. Ela diz que as despesas financeiras somaram 100 mil reais. Despesa financeira, entenda-se aí, né, que diz respeito a juros de empréstimos, tá? Só que a questão, ela fala para mim o seguinte, ó, que a empresa não pagou as despesas financeiras, assim como não liquidou qualquer empréstimo. O que isso está me dizendo? Dá uma olhadinha aqui no balanço. Os empréstimos, o saldo de empréstimos não era de 900 mil? Lá ali, aquele primeiro círculo ali, ó. Círculo não, aquela elipse, né? O saldo de empréstimos não era de 900 mil no final de 2017, não passou para 1.940.000 no final de 2018? Sim. Significa que a empresa pegou mais dinheiro emprestado, né? Até porque a questão me informa que ela não liquidou nenhum empréstimo. Então ela pegou mais dinheiro emprestado. Só que desse salto aí de 900 mil para 1.940.000, 100 mil reais se referem a juros, porque os juros vão ser colocados ali, claro, né? Vão ser colocados ali na dívida da empresa. Então, na verdade, o que ela pegou a mais de empréstimo é a diferença de 900 mil para 1.840.000, ok? Porque, na verdade, esse acréscimo, parte dele, 100 mil reais, foram justificados pelas despesas financeiras. Só que essa despesa financeira aí não entrou nem saiu, por isso que eu vou subtrair. Eu vou calcular assim, ó. Quais as entradas de recursos pelo fluxo das atividades de financiamento? Primeiro, 1.040.000. Professor, de onde você tirou aí esse 1.040.000? Olha só, diferença de 900 para 940.000. 1.940.000, desculpa. Vai dar 1.040.000. Só que aí eu tirei os 100 mil, menos 100 mil, que é das despesas financeiras que não foram pagas, tá certo? Porque, como eu disse, parte desse acréscimo aí deveu-se às despesas financeiras, ok? Então, na verdade, o que a empresa pegou de empréstimo foram 940 mil, na verdade, tá? Ok. E você colocou mais 500 mil, professor. De onde vem esses 500 mil? Olha ali no capital social. O que aconteceu? O capital não aumentou de 1 milhão para 1.500.000? Sim. E a questão não está informando que o aumento do capital foi em dinheiro? Sim. Então significa que entrou 500 mil reais na empresa. Houve um fluxo de atividade de financiamento positivo, por isso que eu estou somando.
Então as entradas deu 1.440.000. Saídas, não houve nenhuma, porque ela não pagou empréstimo, tá certo? Não pagou aí, não teve saída de dividendos, só dividendos a pagar, então ainda não houve a saída ainda dos dividendos, então não houve saída nenhuma. Então fluxo líquido das atividades de financiamentos, 1.440.000. Agora vamos calcular o fluxo das atividades de investimento. Tá errado aí, não é FAF não, é FAI. Fluxo das atividades de investimento, tá errado a sigla ali. Que é isso, nós vamos olhar para essa parte aí do balanço, ó. Investimentos, imobilizados, se tivesse intangível, tá? E aí vamos olhar também na DRE, que tem duas informações importantes. Tem lá, resultado de equivalência patrimonial 60.000, lembrando que esse resultado de equivalência patrimonial, ele vai aumentar o meu investimento, tá certo? Então, parte desse aumento aí, ó, de 140 para 360.000 investimentos, deveu-se a esse resultado de equivalência patrimonial. Não foi, a empresa não pagou por isso. Desses 140.000 para 360.000, parte a empresa deve ter comprado ações. É isso que a gente deduz, a questão não diz nada. Mas 60.000 reais deveu-se ao aumento natural pelo resultado de equivalência patrimonial da investida. Tá? Resultado na venda do imobilizado, 140.000. Essa informação aqui vai ser importante, nós vamos ver. Então vamos calcular. Fluxo das atividades de investimento, as entradas. O que entrou aí? 460.000 mais 140.000. De onde você tirou isso, professor? Olha ali, dá uma olhadinha nos terrenos. A última linha ali, ainda dentro do círculo. Terrenos, ela tinha 460.000 em terrenos em 2017 e não tem nada em 2018. Nós vamos considerar que ela vendeu. Não sei se ela chega a falar expressamente, mas se não falar, não fala nada. Mas você considera que ela vendeu isso daí à vista, ok? Em dinheiro. Então entrou 460.000 da venda do terreno. E até porque, ó, e aí, além disso, não é só isso não. Olha só, ela teve resultado na venda do imobilizado de 140.000. Então o terreno estava por 460.000, ela na venda do terreno obteve uma receita, um ganho de capital de 140.000, o que significa que vendeu por 600.000, concorda? Vendeu o terreno por 600.000, 460.000 era o valor dele e 140.000 foi o lucro. Por isso que deu 600.000 ali, a venda do terreno. Saídas. Ó, o que teve de saída aqui? A empresa, ela tinha investimentos de 140.000, passou para 360.000, e ela tinha equipamentos de 840.000, que passou para 1.820.000. Como a questão não diz nada, nós vamos considerar que ela adquiriu isso em dinheiro. Então houve saída de dinheiro para isso. Então olha só, saídas. 220.000 menos 60.000. Por que 220.000 menos 60.000, professor? 220.000 é a diferença entre os 360.000 e 140.000 dos investimentos, de ações que ela comprou. Só que nós vimos que parte desse crescimento deveu-se ao resultado de equivalência patrimonial. Então eu vou subtrair, que na verdade ela comprou aí 160.000 em ações, e aí ela teve mais 60.000 de resultado de equivalência patrimonial, tá? Então 220 menos 60 dá 160. E esse 980 mais 120.000, de onde que vem? Olha só, os equipamentos, eles aumentaram de 840 para 1.820.000, não é isso? De 840 para 1.820.000. Isso daí vai dar para a gente 980.000 reais. 980.000 reais. Ok, professor, isso eu entendi. Agora, e esses 120.000? É que eu esqueci de circular aqui, ó. Mas dá uma olhadinha lá, não tem uma depreciação de 120.000? Você está olhando ali, depreciação? O que quer dizer, então, na verdade, que esse terreno aqui, ele vale mais do que 1.820.000. Porque teve uma depreciação, o valor bruto dele vai dar 1.940.000. Então, na verdade, o valor dele é maior do que o 1.820.000, vai dar 1.940.000, para 840.000 vai dar essa diferença, 980 mais 120.000, tá? Aí, somando todas as saídas, deu 1.260.000. Aí, qual vai ser o fluxo líquido das atividades de financiamentos? Negativo em 660.000, porque é 600.000 menos 1.260.000, que 1.260.000 é saída. Então deu um fluxo líquido de menos 660.000. Aí com isso eu consigo calcular o fluxo das atividades operacionais que a questão está pedindo. Por quê? Porque eu sei que a variação das disponibilidades, a variação do caixa equivalente de caixa, é igual ao fluxo das atividades operacionais, mais o fluxo das atividades de financiamento, mais o fluxo das atividades de investimento. A variação das disponibilidades é quanta? É só pegar aqui no balanço, ó. Caixa e equivalentes de caixa. A segunda linha ali do balanço.
Caixa equivalente de caixa era de 100 mil em 2017, passou para 634 mil em 2018. Então variou, aumentou em 534 mil positivos. Aí como eu já calculei o FAF e já calculei o FAI, fica fácil achar o FAO. O FAO fica em menos 246 mil. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Então vão ser respectivamente em reais, 246 mil reais negativo, é o fluxo das atividades operacionais, e 1.440.000 positivo, fluxo das atividades de financiamento, ok? Deve ser uma questão que normalmente assusta o aluno, mas é uma questão de prática. Com o tempo, você vai... Se fizer ali, ó, umas 10 questões, um pouquinho mais, umas 15 questões de DFC, você vai ver que não tem mais segredo, não tem mais novidade, tá? E é uma questão, é um assunto que tem caído com relativa frequência em provas na área fiscal. Vamos lá, continuando. Próxima questão. No dia 1º de dezembro de 2018, a empresa só no Sapatinho realizou as seguintes vendas de mercadorias. Vendas à vista 500 mil, vendas a prazo 660 mil. As vendas a prazo serão recebidas integralmente em 1º de dezembro de 2020 e a empresa estava praticando para elas, na data da venda, taxa de juros de 0,398% ao mês, equivalente a 4,88% ao ano e a 10% para o período de 2 anos. A empresa só no Sapatinho reconheceu na demonstração do resultado de exercício de 2018, exclusivamente em relação às vendas efetuadas em 1º de dezembro de 2018, receita de vendas no valor de... Aí tem a alternativa aí que diz só a receita de vendas, tem a alternativa que diz a receita de vendas e ainda a receita financeira, no valor de não sei quanto. Claro que você vai precisar parar o seu vídeo para responder com calma e depois continuar. Então faça isso agora. Vamos lá? Achou alguma resposta? Você acertou se você falou a alternativa D de dado. Por que D de dado, professor? Vamos lá. Primeiro, vamos achar aí a receita de vendas. Ó, receita de vendas, ela vendeu à vista e vendeu a prazo, tá? Receita de vendas à vista não tem segredo, é os 500 mil que estão ali. Receita de vendas a prazo, tem que tomar cuidado que não será os 660 mil. Por quê? Porque tem juros embutidos aí, a questão está dizendo que tem juros embutidos. Então, nesse caso, atualmente, as normas contábeis exigem que a empresa ela separe o que é a receita de venda, que ela está recebendo pela mercadoria em si, e o que vai ser receita financeira, que vai ser reconhecido como receita financeira pelo regime de competência, que é a diferença, que são os juros que ela está cobrando a mais por estar vendendo a prazo. Então, olha só. Então, receita de vendas à vista não tem segredo, ok? Receita de venda a prazo. O valor da venda, que é os 660 mil, que é o que ela vai receber, mais os juros, que é o AVP, aliás, o valor da venda, a receita de venda, eu quis dizer isso. A receita de venda mais o AVP, que são os juros, dá 660 mil, que é tudo que a empresa vai receber, tá? Valor de venda, entenda-se o que ela está recebendo pela mercadoria, isso que eu quis dizer. Tá. Eu sei que os juros aí são de 10%. Como é que você sabe que é de 10%? Que a questão diz, ó, preste atenção, que o juro será de 10% para o período de 2 anos. E as vendas estão sendo feitas para 2 anos. Ó, ela vendeu em 1º de dezembro de 2018 para receber em 1º de dezembro de 2020. Então ela vai receber daqui 2 anos. E a taxa de juros nesse período é 10%. Então eu vou ter que achar o valor. Quando eu somo com 10% daquele valor, eu chego a 660 mil. Aí é só fazer a conta, você vai chegar em 600 mil. Ou seja, a empresa vendeu as mercadorias que ela vendeu a prazo são no valor de 600 mil, que mais 10% dos juros vai dar os 660 mil que ela vai receber do cliente, ok? Aí como é que ela vai contabilizar? Tá lá, ó. A venda à vista, tranquilo, debita a caixa e credita receita de vendas, 500 mil. Professor, o lançamento do CMV, não vou fazer aqui porque não importa, tá? Mas teria que lançar, claro, também o CMV. E pela venda a prazo, aí ela vai debitar clientes de 660 mil, que é o que ela vai receber do cliente. Aí ela vai jogar em AVP cliente 60 mil, AVP clientes é o ajuste, é o valor presente, são juros, e a receita de venda 600 mil. Então eu já sei, ó, somando aqui, ó, receita de vendas à vista e a prazo, vai dar 1.100.000. Então com isso eu já conseguiria aí, ó, ficar só entre 2 alternativas, que é a B e a D, né? Agora, vai ter alguma receita financeira esse ano? Sim. Por quê? Porque a empresa, ó, mensalmente, ela vai reconhecer a receita dessa venda a prazo que ela fez como receita financeira. Ela vai debitar a VP clientes e creditar receita financeira. Isso daqui são juros compostos.
Então não é tão simples de calcular assim o valor mês a mês. Só que no primeiro mês, o cálculo pelos juros compostos é exatamente igual ao cálculo pelos juros simples. Por quê? Qual que é a diferença entre o cálculo pelos juros compostos e pelos juros simples? Aula de matemática financeira, hein? Vamos lá. Nos juros simples, eu não considero os juros dos períodos anteriores. Eles não são somados na base de cálculo. Já nos juros compostos, sim. Então, nos juros compostos ou juros sobre juros, é a mesma coisa? Você calcula os juros de um período, joga lá no principal, calcula os juros do próximo período, joga de novo no principal, então a base de cálculo vai aumentando cada vez mais. Só que no primeiro período, eu não tenho juros de períodos anteriores. Então concorda que o cálculo pelos juros simples e pelos juros compostos serão o mesmo valor? Então é só calcular pelos juros simples. E a questão está me dizendo, ó, ela disse aqui, que a taxa de juros é de 0,398% ao mês. Para 2 anos vai dar 10%, ok? Né? Juros compostos. Mas ao mês é 0,398. E quanto tempo eu vou ter desde o momento da venda até a demonstração do resultado de 2018? Eu vou ter 1 mês, porque está lá, ó. Ela fez a venda em 1º de dezembro de 2018. Então eu vou ter exatamente 1 mês. Então eu pego 0,398% do quê? Da base de cálculo, que são os 600 mil. Se eu calcular, cadê ele, ó? Se eu calcular 0,398% de 600 mil, vai dar 2,388. E é por isso que a alternativa D é que está certa. Ok? Uma questãozinha também, que se você tiver prática, você já tiver experiência, você vai ver que é fácil de resolver. Só assusta quem não está acostumado a resolver essas questões. Não tem segredo. Tá? Por isso que é importante fazer muitos exercícios, que na hora da prova, uma questão dessa você mata rapidinho. Por exemplo, eu mataria essa questão de prova sem precisar fazer o segundo cálculo. Ó. O primeiro cálculo é rápido de fazer, vai dar 1.100.000. Só tem 2 com 1.100.000. E com certeza ela vai reconhecer alguma receita financeira esse ano ainda. Porque como é 1º de dezembro, momento da venda, ela tem 1 mês inteiro pela frente. Então com certeza não seria a alternativa B. Então mesmo sem calcular, eu saberia que seria a D. Só calculando a primeira parte, que é 1.100.000. Tá? São a prática que você vai pegando com o tempo. Próxima questão. Informações a respeito da riqueza econômica gerada por uma entidade e sobre a forma de distribuição dessa riqueza podem ser obtidas mediante análise do balanço patrimonial, da demonstração das mutações do patrimônio líquido, das demonstrações do resultado do exercício, das demonstrações dos fluxos de caixa ou da demonstração do valor adicionado. Qual dessas aí você assinalaria? Assinalaria, saiu. A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa E, de fato, né? A demonstração do valor adicionado, também chamada de demonstração do valor agregado, é a mesma coisa, ela vai trazer ali o quanto que a entidade gerou de riqueza em relação àquilo que ela comprou, os insumos que ela comprou, né? O quanto ela agregou ali de valor e como esse valor foi distribuído para os funcionários, pagando os funcionários, para o governo, pagando tributos, para os próprios sócios, pagando dividendos, e quanto vai ficar na própria empresa. Então, portanto, é a DVA, alternativa E. Próxima questão. Uma questão interessante aí, que eu trouxe. Não costuma cair muito esse assunto, mas caiu numa prova recente, por isso que eu trouxe aí para você. A contabilidade da produção agropecuária possui procedimentos e elementos próprios que a diferenciam da contabilidade societária tradicional. Um desses procedimentos é a necessidade de avaliação a valor justo dos chamados ativos biológicos, exceto aqueles que se caracterizem como hospedeiros ou portadores. Um exemplo de ativo hospedeiro é A, a laranjeira, B, o pé de soja, C, o café colhido, D, o boi para abate ou alternativa E, o algodão herbáceo. Qual você acha que é? Se não tiver ideia, chuta aí, vai, chuta. Vamos ver se você está bom de chute. Qual alternativa você colocaria? Vamos lá, o que é primeiro um ativo hospedeiro ou portador? É aquele ativo que gera outros ativos sem que eu precise destruir aquele ativo principal. Ele vai continuar gerando, ele vai continuar produzindo frutos. Tá? E aí já dei a dica, né? Vai ser aí a alternativa correta, é a alternativa A, a laranjeira. Vamos imaginar uma empresa que plante laranjas para colher laranja e fazer suco. A laranjeira, ela produz durante vários anos. Então você pode ir lá colher a laranja sem destruir a laranjeira. Então é um ativo hospedeiro. Já os demais não. O pé de soja. O pé de soja,
É verdade que essa questão é chata, né? Tinha que entender um pouquinho aí dessas questões agropecuárias. A soja, você corta a soja. Você planta, corta, e aí no ano seguinte tem que plantar de novo. Então você está destruindo a soja ao colhê-la. Ela não vai continuar intacta, então não é um ativo hospedeiro. O café colhido também não, ainda mais depois de colhido, né? Ele não vai produzir frutos. Agora, se fosse o cafezal, o cafeeiro, eu não entendo dessa parte, mas eu imagino que dá para aproveitar mais de um ano, né? O café, o pezinho lá de café. Se der para aproveitar mais de um ano, produzindo frutos por vários anos, aí também seria o ativo hospedeiro, mas uma vez colhido, não. O boi para abate também não, né? Porque o boi também só dá para utilizá-lo uma vez para abate, vai morrer. O algodão herbáceo, também da mesma forma, esse algodão aqui, entendo que ele está se referindo ao algodão colhido já, não ao algodoeiro, tá? Uma questão chata, é verdade, mas eu trouxe aí para a gente comentar esse assunto aí, que é o tal do ativo hospedeiro, que é aquele ativo que produz outros ativos sem que ele seja destruído, e vai poder produzir por mais de um período. Continuando. A respeito das demonstrações contábeis, julgo o item que se segue. A partir da análise da demonstração dos fluxos de caixa, o usuário da informação toma conhecimento de como atividade... Ah, não, essa daí nós já fizemos, né? Estamos voltando aí no início. Bom, então com isso, nós terminamos então... Vou aparecer aqui para você. Com isso, nós terminamos aí as questões desse bloco, tá certo? No próximo bloco tem mais questões para você. E mais uma vez aqui eu exorto. Faça muitos exercícios. Contabilidade, isso vale para qualquer disciplina, eu sempre digo. Mas contabilidade em especial, assim como outras, como raciocínio lógico, matemática, você vai aprender fazendo exercício. A teoria só vai te fornecer a base para que você aprenda, mas você vai aprender mesmo através aí dos exercícios. Especialmente essas questões que envolvem cálculos, né? Você tem que estar acostumado, inclusive, a fazer o cálculo à mão, para que na hora da prova você possa fazer rapidamente e possa fazer aí com menos chance de erro. Por isso, não use a calculadora nos cálculos em casa, procure fazer sempre à mão, acredite em mim, isso faz diferença na hora da prova, tá certo? Tá no seu material, tá lá na sua tela. Diz o seguinte, uma empresa possuía, em 31 de dezembro de 2013, R$200 mil em ações em tesouraria. No ano de 2014, a empresa alienou metade dessas ações por R$130 mil. Em suas demonstrações contábeis, a empresa deverá evidenciar o saldo positivo de R$30 mil do seguinte modo. A. Como resultado operacional na demonstração do resultado do exercício. B. Como outros resultados operacionais na demonstração do resultado do exercício. C. Como ajustes de exercícios anteriores na demonstração das mutações do patrimônio líquido. D. Como reserva de capital no balanço patrimonial. Ou, alternativa E, como reserva de lucros no balanço patrimonial. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Você acertou se você falou a alternativa D de dado, tá? A questão está falando do quê aí? A questão está falando de ágio na venda de ações. Ou poderia também ser ágio na emissão de ações, tá? O que acontece é a empresa ela está tendo um lucro na operação de venda de ações. Ela está ganhando aí um dinheiro. Por quê? Porque as ações valiam 200 mil, que ela tinha em tesouraria, né? Você sabe o que são ações em tesouraria? São ações da empresa que estão em seu próprio poder. Porque normalmente as ações da empresa estão em poder dos acionistas, né? Em algumas situações especiais, as ações podem ficar em nome da própria empresa. São as ações em tesouraria. E aí está dizendo que ela vendeu metade dessas ações. Metade de 200 mil dá 100 mil. Só que ao invés de vender por 100 mil, ela vendeu por mais. Ela vendeu por 130 mil. Você está vendo que ela teve um ágio aí, que ela teve um ganho? Ela trocou 100 mil por 130 mil. 100 mil em ações por 130 mil reais, né? O que é isso? Olha, isso é o que nós chamaríamos de receita, não é isso? De um ganho. Só que pelo conceito de receita, que está no CPC 00, não é receita. Por quê? Pelo CPC 00, a receita ela é uma variação do patrimônio líquido, do valor do patrimônio líquido, decorrente de um aumento de um ativo ou diminuição de um passivo, e que não decorra de valores injetados por pessoas que têm direitos sobre a empresa, sobre o capital da empresa. E nesse caso, essas pessoas terão, né? Os que adquirirão virarão sócios. Então, nesse caso, não vai ser receita, não vai transitar pelo resultado. E como é que eu registro isso, então?
exatamente como diz a alternativa D. Ó. Eu vou registrar com uma reserva de lucros no balanço patrimonial. Então o lançamento vai ser o seguinte, eu vou debitar bancos pela entrada dos R$130 mil, vou creditar ações em tesouraria em 100 mil, lembrando que ações em tesouraria é uma conta redutora do PL, portanto tem saldo devedor. Ao creditar eu estou dando baixa, sim, porque a empresa vendeu. Vou creditar ações em tesouraria no valor de 100 mil e vou creditar reserva de capital no valor de R$30 mil, que é o ganho aí que teve. A alternativa D está correta, está certíssima, tá? Também são exemplos de reservas de capital. Ágio na emissão de ações. A empresa, por exemplo, vende, ao invés de ela vender, como ela vendeu aí ações que ela tinha em tesouraria, ela emite ações e ela consegue vender por um preço maior do que o preço de face. O que ela está ganhando a mais, ela registra como reserva de capital. Ágio na emissão de partes beneficiárias. Aliás, o valor obtido na emissão de partes beneficiárias também é reserva de capital. Tá? Ágio na emissão de debêntures. Todos aqueles valores que a empresa que vai aumentar o patrimônio líquido dela, nesse caso vai aumentar, porque ela trocou 100 por 130 mil, está aumentando a riqueza dela em 30 mil. E que decorram de valores injetados por pessoas que terão direito sobre o capital aí da empresa, vão ser classificados como reservas de capital. Ok? Muito bem. Próxima questão. Considere as seguintes assertivas. Aí você tem 4 assertivas para dizer quais estão corretas. Vamos ver uma a uma. Primeiro, isso é sobre subvenção governamental. Uma subvenção governamental recebida deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido, desde que não haja obrigações a serem cumpridas pela entidade. 2. Subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. 3. Caso uma subvenção governamental não possa ser distribuída aos acionistas, ela deve ser reconhecida diretamente na conta da reserva de incentivos fiscais no patrimônio líquido. E 4. A subvenção governamental relacionada a ativos não monetários e com obrigações a serem cumpridas deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita diferida, ou deduzindo o valor contábil de um ativo relacionado. E aí, qual dessas você acha que está correta? Quais dessas? Aí você tem aqui as opções, né? O mais fácil aqui, mesmo que você não saiba todas, é ver por aquelas que você tem certeza que estão certas ou que estão erradas, e aí com isso você consegue, por eliminação, normalmente achar a alternativa correta, mesmo que você não saiba todas, tá? Então você tem no seu material, se precisar de mais tempo, para o seu vídeo, responda com calma. Vamos lá? Então vamos ver aí qual alternativa você colocou. A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa C de certa. 2 e 4 somente estão corretas. A resposta para isso está no CPC 07, que trata de subvenções governamentais. E o que são subvenções governamentais? São valores que a entidade recebe do governo, normalmente com alguma contraprestação, normalmente com alguma condição. Exemplo, é muito comum prefeituras doarem terrenos para empresas se instalarem ali na sua área, no seu território. Por quê? Para o município é vantagem que a empresa se instale ali, né? Especialmente uma grande empresa, porque vai gerar empregos, vai pagar tributos ali no município. Então, como contrapartida, muitas vezes o município cede o terreno ou dá outros benefícios para a entidade. Isso é uma subvenção governamental, é um auxílio governamental, tá? Ele pode ser, dessa forma que eu falei, imóveis, pode ser em dinheiro, pode ser com redução de passivos, como, por exemplo, com a redução de tributos, né? Embora a legislação tributária hoje restrinja muito isso em relação ao ISS, mas contabilmente pode ser dado através de redução de passivos. Então isso são subvenções governamentais. Valores que o governo direto ou indiretamente repassa à empresa, normalmente mediante condições. Tá? Vamos ver então cada uma das afirmações agora para ver se realmente está correto o gabarito. Primeiro, uma subvenção governamental recebida deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido, desde que não haja obrigações a serem cumpridas pela entidade. Errado! Subvenção vai transitar pelo resultado. O CPC 07, que trata do assunto, ele deixa claro que subvenções governamentais não devem ser reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Ok? Então vai transitar pelo resultado. A primeira está errada. 2. Subvenção relacionada a um ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Tá certo, tá correto. É isso que diz, inclusive, o CPC 07.
Então vamos imaginar que a entidade ela recebeu um prédio, não terreno, porque se ela receber terreno da prefeitura, o terreno não deprecia, não é isso que a gente aprende lá em depreciação? Mas ela recebeu um prédio, tá? O prédio vai depreciar, tá certo? Ele é depreciável. Então ela vai contabilizando esse prédio aos poucos como receita, da mesma forma, no mesmo período que ela vai reconhecer aí a depreciação. Então, se o prédio vai ser depreciado em 25 anos, ela vai reconhecer a receita também em 25 anos, aos poucos. Ok? O que mais? Caso uma a 2 está certo. 3. Caso uma subvenção governamental não possa ser distribuída aos acionistas, ela deve ser reconhecida diretamente na conta reserva de incentivos fiscais no patrimônio líquido. Errado. Subvenção sempre vai transitar pelo resultado, tá? De fato, algumas vezes, essa subvenção não pode ser distribuída aos acionistas como lucro. A prefeitura diz, olha, ok, eu vou te fazer um repasse de valor, mas isso não pode ser transferido como lucro para os acionistas. Por exemplo, é muito comum empresas municípios subvencionarem empresas de ônibus, essas viações de ônibus, para deixar a tarifa de ônibus um pouco mais barato. Mas normalmente tem lá uma cláusula dizendo que não pode repassar aquilo como lucro aos acionistas. Então aí não vai poder transitar pelo resultado? Não, não é assim. Vai transitar pelo resultado, mas na hora de distribuir o lucro você tem que excluir a parcela da subvenção da base de cálculo dos dividendos. Por exemplo, vamos imaginar que o governo tenha dado 20 milhões de reais de subvenção para uma empresa. E ela tenha tido um lucro no final do ano de 100 milhões. E ela vai distribuir, sei lá, 50 milhões para os acionistas. Ela vai distribuir metade. Metade do lucro ela vai distribuir para os acionistas. Então o lucro foi 100 milhões, as subvenções foram 20 milhões, e ela vai distribuir metade do lucro aos acionistas. Veja, se a subvenção não puder ser distribuída aos acionistas, se o governo tiver vetado isso, ela vai excluir dos 100 milhões os 20 milhões da subvenção. Vai ficar 80 milhões, então ela vai distribuir metade dos 80 milhões aos acionistas. Ok? Ficou claro? O que mais? Quarto. Então a 3 está errada. 4. A subvenção governamental relacionada a ativos não monetários e com obrigações a serem cumpridas deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita diferida. Receita diferida é uma receita antecipada, né? Ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. Tá certo, tá correto, aí ele copiou e colou de um trecho do CPC 07. Não tem nem o que discutir aqui. Então, de fato, estão corretas 2 e 4, o que vai corresponder, como nós vimos, à alternativa C de certa. Próxima questão. Diz o seguinte. Em junho de 2017, ao analisar detalhadamente o seu ativo imobilizado, a Companhia das Dúvidas identificou 2 itens. Primeiro, o valor da despesa de depreciação dos edifícios referente ao ano de 2016 foi calculada considerando o valor residual incorreto. A diferença entre os valores calculados e o que deveria ter sido calculado é material, quer dizer, importante. 2. Ao analisar a vida útil econômica estimada dos veículos, a companhia identificou que a vida útil remanescente aumentou. Assim, a vida útil remanescente, que era de 2 anos, passou a ser de 4 anos. Nesse caso, a Companhia das Dúvidas. A. Não precisa fazer nenhum ajuste nas demonstrações contábeis de forma retrospectiva. B. Corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente ao item 1 e divulga o erro em 2017. C. Corrige suas demonstrações contábeis de forma prospectiva referente ao item 1 e divulga o erro em 2017. D. Corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente aos itens 1 e 2 e divulga os erros em 2017. Ou a alternativa é, ajusta suas demonstrações contábeis de 2016 para fim de comparação com as de 2017 para os 2 itens. Qual dessas aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? Se precisar de mais tempo, já sabe. Opa, tá aqui. Se precisar de mais tempo, já sabe. Para o seu vídeo e responda com calma. Você acertou se você falou a alternativa B de bola, tá? Embora exista um CPC que fale expressamente sobre isso, mas olha só, é até uma questão de lógica, preste atenção. Na primeira situação, a empresa percebeu, ela está em 2017, e ela percebeu um erro nas demonstrações de 2016. Verificou lá que a depreciação foi calculada de forma incorreta e que a diferença é material, quer dizer, a diferença é importante. Nesse caso, né, pela lógica, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que corrigir as demonstrações de 2016, tá certo? De forma retrospectiva, porque ela está em 2017, então ela vai fazer isso retroativamente, ok?
E a segunda situação, ao analisar a vida útil econômica estimada dos veículos, a companhia identificou que a vida útil remanescente aumentou. Assim, a vida útil remanescente, que era de 2 anos, passou a ser de 4 anos. Veja que aí não indica nenhum erro, não está dizendo que em 2016 foi feito errado. Eles fizeram uma nova reavaliação agora e aumentou a vida estimada. Isso pode acontecer tranquilamente. Então não se trata de um erro, trata-se de uma alteração prospectiva. Essa alteração ela vai fazer dali para frente. Então, portanto, ela não tem que mexer nas demonstrações de 2016, tá certo? Então, por isso que a alternativa B que está correta, ó. Ela vai corrigir as suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente ao item 1 e vai divulgar esse erro em 2017, tá? Todas as outras estão erradas. A, não precisa fazer nenhum ajuste, está errado. C, corrige suas demonstrações contábeis de forma prospectiva referente ao item 1 e divulga o erro em 2017? Não, é de forma retrospectiva, porque eu estou corrigindo o que já passou. D, corrige suas demonstrações contábeis de forma retrospectiva referente aos itens 1 e 2? Não, item 2 não precisa de correção. E alternativa E, ajusta suas demonstrações contábeis de 2016 para fim de comparação com as de 2017 para os 2 itens? Não, somente para o item 1. Portanto, é a alternativa B realmente que está correta, que está certa. Próxima questão. Diz o seguinte. Em 30 de novembro de 2017, a companhia Segura adquiriu um caminhão por meio de um contrato de arrendamento mercantil. O contrato estabelecia o pagamento de 36 prestações mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 8.000 cada, vencendo a primeira prestação em 31 de dezembro de 2017. O valor presente das prestações, na data de início do contrato, era de R$ 245 mil, que era igual ao valor justo do caminhão nessa data. E a taxa de juros implícita na operação era de 0,9% ao mês. A vida útil estimada do caminhão na data de aquisição foi 6 anos e o valor residual estimado pela empresa foi R$ 29 mil. A empresa adota o método das cotas constantes para despesa de depreciação e pretende ficar com o caminhão no final do prazo de arrendamento. Aí fala, a companhia Segura reconheceu em 30 de novembro de 2017 um passivo no valor líquido de... Preste atenção que a maioria dos dados você não vai usar aí. Ele só está pedindo o valor do passivo. Ah, e além disso, verificar se houve ou não despesa financeira, tá? Então, 2 perguntas tem que responder. Qual o valor do passivo que a empresa vai registrar e se houve ou não despesa financeira naquele ano? E aí, qual a alternativa aí você marcaria? Você vai ter que parar, claro, o vídeo, né? Com base no seu material, responder e aí assinar a alternativa correta. Qual alternativa você marcaria então aí? Vamos lá, tá lá. A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou a alternativa E de errada, mas aí tá certa. Vamos conferir? Ó, primeiro, qual o valor do passivo que ela vai registrar? O passivo líquido dela é o valor do bem. O passivo líquido, entenda-se, sem os juros, ok? No momento que você contrata o empréstimo, no momento exato que você contrata o empréstimo, você não está devendo juros nenhum. Não, professor, não. Você só passa a dever juros conforme o tempo vai passando. Tanto é que se você pegar empréstimo no banco e for quitar no mesmo dia, você vai pagar 0 de juros. 0, tá? Você vai pagar talvez ali uma tarifa que o banco invente, né, de abertura de crédito e por aí vai, mas juros mesmo você não vai pagar nada. Porque você não está devendo nada, você não ficou com o dinheiro do banco nenhum dia, ok? Então a mesma coisa aqui, ó. No momento que ela registra o passivo, ela vai registrar pelo valor do principal, que é o valor do caminhão, tá certo? O valor do veículo, R$ 245 mil. 288 daria se você multiplicasse 36 por 8 mil. Esse é o valor total que ela vai pagar se ela pagar todas as prestações no prazo, não é? Não antecipar nenhuma. Mas o valor líquido do passivo no momento do registro é 245 mil. Porque ela vai ter 288 e vai ter um AVP, uma redução dos juros da diferença aí, tá? Então já sabemos que é 245 mil, com isso a gente já elimina 2 alternativas. E qual será o valor da despesa financeira? Olha só, os juros embutidos aí os juros embutidos dá 43 mil reais, tá na compra. Que a empresa vai reconhecer como despesa, mas ela vai fazer isso seguindo o regime de competência. Ou seja, ela vai fazer isso mês a mês. Não vai fazer no momento da contratação do empréstimo. No momento da contratação do empréstimo, ela vai registrar no passivo 288 mil financiamentos e vai ter um AVP financiamentos no valor de 43 mil, reduzindo, retificando, dando o valor líquido de 245 mil, tá?
Então, o que acontece? Aos poucos, ela vai passando de AVP financiamentos para despesa financeira, aos poucos, mês a mês. E olha só a situação que está aí, ó. Isso ocorreu em 30 de novembro de 2017. Então, só falta um mês para acabar o ano, concorda? Ok? Está dizendo que a taxa de juros é de 0,9% ao mês. Então, no primeiro mês, ela vai pagar quanto de juros? 0,9% vezes os 245 mil. No segundo mês não é tão simples assim, porque são juros compostos, ok. Mas no primeiro mês, que é o que está perguntando, só vai ter um mês, ó, de 30 de novembro até o final de 2017, só tem um mês. Então eu vou calcular 0,9% de 245 mil, que vai dar esse número aí, 2.205. Por isso que a alternativa é a alternativa correta, ok? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte: uma empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para suas atividades administrativas. Por decisão da diretoria, os demais andares foram alugados para terceiros, por prazo determinado e sem possibilidade de venda, com o objetivo de gerar receita de aluguel, sendo que a empresa presta o serviço de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Caso a empresa deseje, os andares podem ser comercializados separadamente e é possível identificar o valor de mercado para cada andar. Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que A. Deve ser registrado inteiramente como ativo imobilizado. B. Deve ser registrado inteiramente como propriedade para investimentos, do grupo Investimentos. C. Todos os andares devem ser mensurados pelo valor justo na data de seu balanço patrimonial. D. O valor correspondente a 3 andares deve ser registrado como ativo imobilizado e os demais andares como propriedade para investimentos, do grupo Investimentos. Ou alternativa E. Os andares alugados devem ser tratados como arrendamento mercantil financeiro pela empresa. Qual dessas alternativas você marcaria? A, B, C, D ou E? Você acertou se você falou que assinalaria a alternativa D de dado. Isso está no CPC 28, que fala de ativos para investimento. Ele diz, inclusive essa questão foi claramente inspirada nele, quase copiado e colado, tá? Ele diz o seguinte: quando a empresa tiver lá um edifício e ela utilizar parte desse edifício na sua atividade normal e parte dele ela alugar ou der um outro fim e ela puder separar, se forem pedaços, vamos dizer assim, desse edifício claramente separados, como é o caso que diz aí, que os andares podem até ser comercializados separadamente, e eu conseguir definir um valor para cada um deles, aí ela vai classificar de forma separada. Exatamente dessa forma aí, ó. Os 3 andares que ela usa nas atividades dela, ela vai registrar como ativo imobilizado, e os demais andares que ela está alugando, ela vai jogar lá no ativo investimentos, que de fato é onde a gente joga aquele bem que a empresa não está utilizando nas suas atividades, não é isso? Então a alternativa D de dado está certa, está correta, é essa que deveria ter sido assinalada. Professor, e se não fosse possível fazer essa distinção? É uma casa, sei lá, que um cômodo a empresa aluga e os outros ela usa. Aí ela vai usar naquilo que for o preponderante, que no caso aí seria o uso nas próprias atividades dela, então seria classificado como ativo imobilizado, ok? Mas no caso aí, como eu consigo separar, eu também vou classificar separadamente lá no balanço da entidade. Vamos lá. Próxima questão, tá lá. Acerca dos registros de operações típicas empresariais, das operações com mercadorias e estoques, da apuração do resultado dos dividendos, julgue os itens a seguir. Primeiro, no fluxo de caixa, a compra de um terreno à vista é considerada uma atividade de investimento. Segundo, os abatimentos são obtidos ou concedidos em virtude de as empresas realizarem grandes compras de mercadorias. Terceiro, os dividendos pagos no exercício são calculados na apuração do resultado como dedutíveis de imposto de renda e CSLL. E quarto, o pagamento de frete de mercadorias enviadas a clientes não implica ajuste da conta estoque no sistema de inventário permanente. Estão corretos apenas os itens. Aí, se você precisar, para o seu vídeo, responda com calma e depois continue. Qual que você marcou aí? A, B, C, D ou E? Vamos fazer uma? Vamos ver uma a uma. Primeiro, no fluxo de caixa, a compra de um terreno à vista é considerada uma atividade de investimento. Tá certo, tá correto. Né? Compra de terreno, aquele ativo imobilizado, ativo intangível, investimentos, tudo ali está relacionado ao fluxo de caixa de investimentos. Então a primeira está certa, ok? Segundo, os abatimentos são obtidos ou concedidos
em virtude das empresas realizarem grandes compras de mercadorias? Não. Os abatimentos são concedidos para evitar uma devolução de mercadoria ou são obtidos pela empresa para que ela não devolva para o fornecedor. Tá? Abatimento, então, está relacionado a evitar a devolução de mercadoria. Que está relacionado aí a desconto na hora da venda ou desconto incondicional. Então, 2 está errado. 3. Os dividendos pagos no exercício são calculados na apuração do resultado como dedutíveis do imposto de renda e CSLL? Não. Dividendos eles aparecem só depois do lucro líquido, nem aparecem na DRE. Então não são dedutíveis, não. E 4, o pagamento de frete de mercadorias enviadas a clientes não implica ajuste na conta estoque do sistema de inventário permanente. Tá certo, né? Por quê? Porque pagamento de frete de vendas é uma despesa, não faz parte do custo da mercadoria, é uma despesa de vendas. Então não vai ajustar o estoque, não, diferente do frete de compra, que aí tem que ajustar. Portanto, estão corretas 1 e 4, que vai corresponder à alternativa B de bola. Mais uma questão, tá lá, ó. Com base nas informações fornecidas pela empresa Calcule Certo Limitada, responda a questão. Aí você tem uma série de dados aí, não vou ler todos, mas são todos esses dados aí, ó. Aí, observação, o patrimônio líquido já contém o fechamento do resultado do exercício. Tá. Assinale a alternativa que contém o valor em reais do lucro bruto do exercício. Então aqui, ó, para agora aí o seu vídeo, responda aí, veja esses dados que estão aí, ache o valor do lucro bruto e depois continue. Vamos lá? Achou alguma dessas alternativas aí? Você acertou se você encontrou a alternativa B de bola. Vamos conferir? Ó, aí vamos lembrar como é que funciona a DRE. A DRE ela tem essa estrutura na sua parte inicial. Ela começa com a receita bruta, pode começar, se for indústria, antes disso com faturamento, aí tira o IPI, aí acha a receita bruta. Mas normalmente começa com receita bruta. Aí você tira o D-dia, lembra? O que é o D-dia? É um mnemônico aí para devolução de vendas, descontos incondicionais concedidos, impostos sobre vendas e abatimento sobre vendas. É o D-dia, tá? São as deduções de vendas. Aí eu tiro as deduções de vendas da receita bruta ou das vendas brutas, eu acho a receita líquida ou vendas líquidas. Aí eu tiro o custo da mercadoria vendida, acho o lucro bruto. Ó, a questão ela me dá direto já a receita líquida, não dá? Dá, ó. Pode observar ali, tem alguma linha ali, ó, vendas líquidas, 95 mil, achou? Então, a parte de cima eu já posso esquecer, já vou direto nas vendas líquidas ali, que maravilha, ó. CMV, custo das mercadorias vendidas, ela não me dá diretamente, mas ela me dá o estoque inicial, ela me dá o estoque final e me dá as compras. Aí eu vou usar aquela formulinha para calcular o CMV, lembra? Estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Fazendo as contas, você vai ver que isso vai dar 45.500, aí 95 mil menos 45.500, 49.500, por isso que é a alternativa B de bola. Certo? Vamos lá, fazer a última questão desse bloco, tá lá. Uma entidade adquiriu mercadorias para revenda por R$35 mil a prazo. Para que as mercadorias estivessem disponíveis para comercialização, a entidade arcou com um custo adicional de frete no valor de R$600. Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa sobre o reconhecimento e a mensuração dessa transação econômica nas demonstrações contábeis. A. A entidade reconheceu mercadorias para revenda no ativo pelo custo de R$35.600. B. A entidade reconheceu uma despesa de frete no valor de R$600. C. A entidade reconheceu uma saída de caixa no valor de R$35.600. D. Foi registrado imobilizado no valor de R$35 mil. Ou a alternativa E. Foi registrado um passivo não circulante no valor de R$34.400. Qual alternativa você marcaria que esteja de acordo aí com as atuais normas contábeis? Se precisar de tempo, para o seu vídeo e responda com calma. Vamos lá? Você acertou se você falou a alternativa A. Alternativa A, professor? Lembra? No custo da mercadoria adquirida, eu vou jogar o que a empresa pagou pela mercadoria e tudo o resto que ela teve que desembolsar, inclusive frete, seguros, para levar a mercadoria até o estabelecimento dela, tá? Então, por isso que o custo da mercadoria vai ser de R$35.600. Eu não jogo como despesa, por isso que a B está errada. Eu considero despesa de frete só o frete de vendas, aí é despesa de frete, que é despesa de vendas. Mas o frete sobre a compra eu vou somar ao valor da mercadoria para compor o custo dela. Você concorda? Eu vou comprar a mercadoria que custa 30 mil, mas eu vou pagar 15 mil de frete. Então o custo para mim é 45 mil e não 30 mil. Por isso que eu somo os dois na hora de definir o custo da mercadoria. Ok? Ao examinar o subgrupo investimentos do ativo não circulante da companhia A,
O auditor independente constatou que a entidade tinha propriedade das seguintes participações societárias. Primeiro, 60% das ações com direito a voto da companhia B. Segundo, 20% das ações sem direito a voto da companhia C. Terceiro, 10% das ações com direito a voto na companhia D. E quarto, 25% das ações com direito a voto na companhia E. Constatou também que, desconsiderando o investimento em que era controladora, a companhia A detinha influência significativa apenas na companhia C e na companhia E. Ao examinar se tais participações societárias estavam mensuradas corretamente, o auditor verificou que a entidade auditada adotou os procedimentos recomendados pelas normas brasileiras de contabilidade. Portanto, foram avaliadas pelo método da equivalência patrimonial as participações societárias. A, na companhia B apenas, B, nas companhias B, C e D apenas, B, C e E, aliás, apenas, C, nas companhias D e E apenas, D, nas companhias B e C apenas, ou a alternativa é, nas companhias C e E apenas. Qual dessas aí você marcaria? Claro, né, se precisar, mais calma, mais tempo, para o seu vídeo, responda tranquilamente, depois prossiga. Vamos lá? Vamos responder juntos essa daí, ó. Veja, para nós respondermos, a gente tem que lembrar um pouquinho da teoria. Vamos lembrar. A empresa ela pode avaliar as suas participações societárias em outras entidades de duas grandes formas. Nós temos o método do custo histórico e temos o método de equivalência patrimonial. Qual que é a diferença? No método do custo histórico, você não vai alterar o valor das participações. A empresa pagou, sei lá, 30 mil pelas ações da empresa, vai ficar lá no 30 mil no ativo dela. Em princípio, para sempre, a não ser que seja necessário fazer alguma reavaliação. Já no método de equivalência patrimonial, não. Todos os anos, a empresa investidora ela vai rever o valor da participação de acordo com o lucro ou prejuízo havido pela investida. Tá? Outra diferença importante, que é o que nós vamos usar aqui. O MEP ele deve ser usado sempre que eu tiver uma relação entre uma empresa controladora e uma controlada, ou entre duas empresas coligadas. Então eu tenho a investidora, que é a empresa que comprou ações de outra empresa. Se ela for controladora, se ela adquiriu mais de 50% das ações com direito a voto, ou se ela for coligada da empresa que ela comprou ações, deve ser avaliado pelo MEP. Se não, vai ser avaliado pelo método do custo histórico. Tá? Bom, e quando que ela é controladora? Eu já disse. Quando a empresa investidora tiver adquirido mais de 50% das ações com direito a voto. É meio que natural isso, né? Uma empresa controla a outra quando ela tem a maioria dos direitos do direito a voto, a maioria das ações com direito a voto. E quando ela será coligada? Quando ela detiver uma influência significativa sobre a investida. E aí presume-se que há influência significativa sempre que a participação for superior a 20%. Mas se a participação for inferior a 20%, também pode haver. Mas só que não se presume de cara, né, diretamente. E com isso a gente consegue responder. Vamos lá, ó. Olha o que está acontecendo ali. O que vai interessar para a gente, basicamente, é essa parte que ela diz aqui, ó. Constatou também que, desconsiderando o investimento em que era controladora, a companhia A detinha influência significativa apenas na companhia C e na companhia E. Então, quer dizer, eu vou avaliar pelo método de equivalência patrimonial as participações em que a companhia A ela for controladora da companhia, que é o caso em relação à companhia B, não é isso? Que a companhia A ela adquiriu 60% das ações com direito a voto da companhia B, então ela é controladora. Então já vou usar o MEP aí. E também nos casos em que as investidas forem coligadas. E as investidas serão coligadas onde a companhia A tiver influência significativa. E aí está dizendo que vai ser o caso da C e da E. Tá? E aí está dizendo que na D, então, não tem influência significativa. Portanto, eu vou usar o método de equivalência patrimonial para avaliar a participação em quais empresas? B, C e E, que é o que está na alternativa B de bola. Ok? Tranquilo, né? Se você sabia a teoria, ficou tranquilo. Se não sabia a teoria, MEP é um assunto que cai com bastante frequência na área fiscal. É sempre bom dar uma olhadinha lá. Vamos lá. Próxima questão. A companhia Tiradentes aderiu às normas contábeis internacionais no exercício de 2010. Em 1º de julho de 2015, ela adquiriu um equipamento industrial para pagamento em 30 parcelas de R$10 mil cada uma, o qual foi colocado na produção no mesmo mês. O custo do equipamento, trazido a valor presente, importou em R$240 mil, tendo sua vida estimada em 10 anos
e não tendo valor residual. Para efetuar o impairment test, que é o teste de recuperabilidade do valor dos ativos, em 31 de dezembro de 2018, foram obtidas as seguintes estimativas de valor recuperável. Primeiro, valor justo de venda, 150 mil, valor em uso, 154 mil. Em consequência, o valor contábil do equipamento a ser registrado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018, após a realização do impairment test, será em reais igual a... Aí você tem 5 alternativas aí. Você não vai conseguir fazer de cabeça, meu amigo. Então, né, para o seu vídeo, você tem o material, tá certo? Acompanhe pelo material também. Aí, para o seu vídeo, responda com calma e depois prossiga. É o que eu sempre digo, é interessante que você tente fazer as questões, tá? Não só me veja corrigindo, tente fazer para que depois, para que você force a sua memória, para que você veja se você está entendendo de fato a matéria. Porque quando o professor faz, parece tudo muito claro, né? Tudo muito, muito tranquilo. O problema é quando a gente vai fazer sozinhos. Então tente fazer e depois você veja a resposta. Vamos lá? Vamos resolver juntos essa daí, ó. Qual seria o valor aí? Vamos primeiro ver o resultado. Qual alternativa será que é a correta? A alternativa correta vai ser a alternativa B de bola. Vamos conferir por quê? Tá lá, ó. Tá falando aí de impairment test, ou teste de recuperabilidade. O que é esse teste de recuperabilidade ou impairment test? Ele compara o valor contábil do bem com o seu valor recuperável, tá? Se o valor contábil for menor ou igual ao valor recuperável, não se faz nada, ou pode até se reverter alguma perda por impairment que tenha sido reconhecida em exercícios anteriores, tá? Mas se não tiver sido reconhecido em exercícios anteriores, você não faz nada, se o valor contábil for menor ou igual do que o valor recuperável. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, aí tem que se reconhecer a perda por impairment. Por quê? Porque nesse caso, o ativo está desvalorizado em relação àquilo que a empresa acha que ele vale. Tem lá uma máquina que a empresa acha que vale 100 mil, está registrado na contabilidade dela por 100 mil. Mas na verdade o valor recuperável é só 80 mil. Opa, então tem que abaixar a bola ali da empresa. Tem que dizer, ó, meu amigo, não vale 100 mil não. Tem que reconhecer uma perda, tá? Nesse caso aí, quando o valor contábil ele for maior do que o valor recuperável. Lembrando que o valor recuperável, vamos calcular primeiro o valor recuperável. O valor recuperável ele é o maior valor entre o valor em uso do bem e o valor justo líquido das despesas de venda. Valor em uso é o quanto a empresa espera ganhar com aquele bem se ela mantiver o bem no seu patrimônio, produzindo, até o final da vida útil dele, trazido a valor presente. Valor justo líquido das despesas de venda é o quanto a empresa espera obter com a venda do bem se o vendesse hoje. E você concorda para a empresa, vai interessar o maior valor? A empresa tem uma máquina, ela compara. Se eu ficar com essa máquina produzindo até o final da vida útil dela, eu vou ganhar tanto. Se eu vender essa máquina hoje, eu vou ganhar outro tanto. Para ela vai interessar o que for maior, né? Se ela ganhar mais mantendo a máquina produzindo, que ela faça isso, não venda. Agora, se ela ganhar mais vendendo a máquina hoje, o que ela está esperando? Vende a máquina, vai ganhar mais dinheiro imediatamente. Então o valor recuperável vai ser o maior desses dois valores, que a questão me deu esses valores. Ela sempre tem que dar, tá? Porque isso daí não é simples de calcular, não. Ela vai me dar ali, ó. Valor justo de venda, 150 mil, valor em uso, 154 mil. Então o valor recuperável vai ser o maior valor, 154 mil reais. Tá lá, ó. Ok? O valor contábil. O valor contábil, ele é calculado da seguinte forma. É o valor do custo menos a depreciação acumulada, menos perda por impairment de períodos anteriores, se houver. Não há perda, não foi informado. Perda por impairment de períodos anteriores. Então essa última parcela aí vai ser zero. Vamos lá. Aí eu tenho que calcular a depreciação acumulada, então. A questão me dá os dados para eu calcular. Me dá a base de cálculo, que é o quanto pagou pela máquina, 240 mil. Como fala que não tem valor residual, então não vou subtrair nada. A depreciação anual, como serão 10 anos de vida útil, a depreciação anual vai ser 240 mil dividido por 10, 24 mil reais por ano. Passaram-se 3 anos e meio, ó. Vamos observar lá, ó. Vamos dar uma olhada lá. Ó. A máquina ela foi adquirida em 1º de julho de 2015. E a questão, ela está colocando como data base aí, ó, 31 de dezembro de 2018. Quanto tempo que passou? Você vai ver que vai ter passado 3 anos e meio. Se a depreciação anual é de 24 mil reais, a depreciação acumulada nesses 3 anos e meio vai ser 3,5 vezes 24 mil, o que vai dar 84 mil reais. Essa é a depreciação acumulada no período. Então o valor contábil vai ser os 240 mil, menos 84 mil, 156 mil. Qual que está maior aí? O valor contábil ou o valor recuperável?
o valor contábil. Então, nesse caso, vou ter que reconhecer uma perda da diferença de R$2.000. E aí o meu bem vai ficar com quanto? No valor de R$154.000. Por isso que essa era a alternativa a ser assinalada. Ok? Muito bem. Próxima questão. Impairment Test também é um assunto muito cobrado em provas na área fiscal, hein? Aí só para fechar, ó, no ativo vai aparecer assim: equipamentos, 240 mil, depreciação acumulada, 84 mil, que nós calculamos, e essa perda por impairment, que nós chegamos à conclusão, né, que era de 2.000, vai aparecer aí também. Então o valor contábil vai ficar em 154 mil, que era a alternativa a ser assinalada. Próxima questão, tá lá. Com relação às características e à forma de apresentação das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir. Situação hipotética. O balancete de verificação de determinada companhia aberta tem as seguintes contas sintéticas: participações permanentes em outras sociedades avaliadas por equivalência patrimonial e participações permanentes em outras sociedades avaliadas pelo valor justo. Ou valor justo ou valor histórico, tá? Ou valor de custo. E a essas contas estão vinculadas às subcontas a seguir. Subcontas saldo mais valia sobre os ativos das controladas, R$800 mil. Participações em controladas, R$2 milhões. Participações minoritárias em outras sociedades, R$1.200.000. Perdas estimadas em controladas, R$100 mil. Aí, com base nesses dados, tem a seguinte assertiva para você julgar. De acordo com as informações, o saldo da conta participações permanentes em sociedades avaliadas por equivalência patrimonial é igual a R$2.700.000. O que você acha? Está certo ou está errada essa afirmação? Claro, se precisar de mais tempo já sabe, aperte o pause, veja com calma e depois aperte o play. Você acertou se você falou que está certo. Por que está certo? Veja, ele está pedindo o saldo da conta participações permanentes em sociedades avaliadas por equivalência patrimonial, tá? O que vai ser avaliado por equivalência patrimonial? Vai estar lá, ó. Essa primeira, tem 4 subcontas. Vamos ver essas que estão com valores que eu coloquei. Cada uma tem um tracinho na frente. Subcontas, saldo mais valia sobre os ativos das controladas. Opa, é ativo de controlada, é ágio, aquele ágio, né, que a gente chama de ágio de mais-valia, ágio na aquisição de investimentos decorrente da mais-valia, que a gente já vai fazer uma questão sobre isso, que faz parte, aí vai estar junto com o ativo investimentos na parte controladas, se é controlada é MEP. Vou pegar isso daí. Participações em controladas, também é MEP, é controlada, então eu vou somar esses dois, porque essa mais-valia não é retificadora de participações em controladas, eu somo. As duas são contas principais do ativo. Vai dar R$2.800.000. Participações minoritárias em outras sociedades. Então, se está falando que é minoritária em outra sociedade, eu entendo aí que não é nem controlada, nem coligada. Tá? Poderia até ser coligada, mas pelo contexto aí, né, eu vou entender que não vai ser. Então, portanto, eu vou considerar que é avaliado pelo método valor justo, ou valor de custo. Ok? E perdas estimadas em controladas. Isso é como se fosse uma perda por impairment test. Como se fosse, não. É uma perda por impairment test aí, que vai reduzir o saldo lá das participações em controladas, que eu vou subtrair. Portanto, eu vou somar 2 milhões mais 800 mil, 2.800.000, e vou subtrair os 100 mil aí da perda estimada, o que vai me dar exatamente os R$2.700.000. Portanto, o item está certo. Próxima questão. Também da CESP de certo ou errado. Ó. Com base nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue o item seguinte. Na aquisição de uma coligada por uma empresa investidora, eventual ágio fundamentado em rentabilidade futura, o famoso goodwill, surgido nessa aquisição deverá ser tratado contabilmente junto com o valor do investimento. O que você acha? Está certo ou está errada essa afirmação? Malgrado aí, né? A redação não está muito legal, mas dá para entender o que a banca está dizendo, acredito. E aí o item está certo, tá? O que a banca quis dizer aí na questão? Olha, o que é o goodwill? O goodwill é aquilo que a empresa paga mais quando ela compra uma outra empresa, baseado numa expectativa de um resultado futuro, baseado na expectativa de um ganho futuro. Então a empresa, o PL dela é de 300 mil, mas a empresa que vai comprar está disposta a pagar 10 milhões. Por quê? Porque ela acha que essa empresa, né, o negócio que ela está vai crescer muito no futuro, ela tem uma marca que é traz aí bastante expectativa de um resultado futuro, bastante promissora, então ela vai registrar essa diferença como um goodwill, ou expectativa de resultado futuro, tá?
E o goodwill, ele vai ser registrado junto, de fato, com a participação. Então, o mesmo tratamento contábil com a questão disso aí, tá? Como a mais-valia também, né? A mais-valia também é um ágio que a empresa paga quando ela compra outra empresa, mas não por conta de resultado de expectativa futura, expectativa de resultado futuro, mas porque os ativos da empresa que está sendo comprada estão subavaliados na contabilidade dela. Mas também se tivesse aí mais-valia, também estaria correto, porque eles são todos tratados junto com o valor do investimento. Tá certo, tá correto. Próxima questão, vamos lá. Diz o seguinte: em 31 de dezembro de 2016, a Companhia Rosa adquiriu 90% das ações da Companhia Colorida, pelo valor de 15 milhões de reais à vista. Na data da aquisição, o patrimônio líquido contabilizado da Companhia Colorida era 9 milhões de reais e o valor justo líquido dos seus ativos e passivos identificáveis era 13 milhões de reais, sendo a diferença decorrente de um ativo imobilizado adquirido anteriormente e avaliado pelo custo. No período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, a Companhia Colorida reconheceu as seguintes mutações no seu patrimônio líquido: lucro líquido 500 mil, distribuição de dividendos 100 mil e ajustes acumulados de conversão de investido no exterior 50 mil reais saldo devedor. Sabendo que a vida útil remanescente do ativo imobilizado, que originou a diferença entre o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido avaliado pelo valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Companhia Colorida, era 20 anos, o impacto total reconhecido na demonstração do resultado individual de 2017 da Companhia Rosa, decorrente do investimento na Companhia Colorida, foi em reais. Ufa, parece complicado isso daí, né? Mas eu sempre digo, quando a questão parece muito complicada, respira fundo, olha com calma, identifica bem o que a questão está dizendo, tá? De fato, é um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil, se você já estudou aí sobre método de equivalência patrimonial. Olha só, o que aconteceu? A Companhia Rosa, ela comprou 90% das ações da Companhia Colorida, pagou um determinado valor, tá? Aí a questão diz para você, qual era o patrimônio líquido contabilizado da Companhia Colorida, que era 9 milhões, era isso que constava na contabilidade dela. Só que, no entanto, o PL real, o PL pelo valor de mercado, era de 13 milhões de reais. Isso que quer dizer quando diz o valor justo líquido dos seus ativos e passivos identificáveis, né? Valor líquido do ativo e passivo é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Valor justo é o valor de mercado. Então, na verdade, o PL dela de mercado é 13 milhões. Aí a Companhia Colorida pagou, veja que ela pagou bem mais, nós vamos ver, do que ela pagaria se ela fosse levar em consideração só os dados contábeis. E parte do que ela pagou a mais é por conta dessa subavaliação dos ativos da Companhia Colorida, tá? E aí vai me dar aqui as informações. Mas aqui, ó, ele está pedindo aqui, aí ele vai me dar informações de 2017, perguntando o impacto disso na companhia, dessas informações ocorrentes de 2017, o impacto disso lá na Companhia Rosa, decorrente do investimento na Companhia Colorida. Vamos fazer as contas disso daí? É uma questão interessante porque ela é bem completa, dá pra gente ver toda a teoria aí de MEP. Ó, primeiro, no momento da aquisição da participação, quando a empresa adquiriu participação, peraí que eu acho que eu fiz diferente. Aqui, ó, pronto, fiz melhor, fica melhor assim. No momento da aquisição da participação, ela vai fazer esse lançamento aí, ó. Ela vai debitar participações incontroladas, vai debitar ágio investimentos mais-valia, vai debitar ágio investimentos goodwill e vai creditar bancos. Vamos ver como que a gente chega nos valores, ó. Primeiro, participação incontroladas, 8 milhões e 100 mil. O que é isso? Isso daqui corresponde a 90% das ações da Companhia Colorida, levando em consideração o patrimônio líquido registrado na contabilidade. O patrimônio líquido registrado na contabilidade da Colorida não era 9 milhões? Era. A Companhia Rosa está adquirindo 90%, então é 90% de 9 milhões, é isso que ela vai jogar em participações incontroladas, tá? Aí eu vou jogar aqui, ó, ágio investimentos mais valia 3 milhões e 600 mil. Professor, onde você chegou nesse valor? É 90%, eu sempre pego 90%, porque a Companhia Rosa comprou 90% da Companhia Colorida. 90% da diferença de valor entre o patrimônio líquido real, que era os 13 milhões, que era o valor de mercado, e o contábil, que era 9 milhões. A questão está dizendo que a Companhia Colorida está registrando um patrimônio líquido contábil, um patrimônio líquido contábil, 4 milhões de reais abaixo do que o patrimônio líquido real. E aí se eu pego, por conta dessa diferença de ativos, né, que estão subavaliados. Se eu pego 90% dessa diferença de 4 milhões, dá 3 milhões e 600 mil.
Aí vamos ali para baixo, depois eu coloco goodwill, porque goodwill é o que faltar para completar. Ó, bancos, 15 milhões, porque está falando que ela pagou 15 milhões pela participação. Foi isso que ela pagou. O valor pago. Aí quanto que está faltando para fechar aí, para o total de débitos ser igual ao total de créditos? 3 milhões e 300 mil é a diferença para fechar. Esse é o goodwill, que é aquela diferença que não é justificada pela diferença do valor dos ativos e passivos da companhia comprada. Então, presume-se que é o valor que a empresa está pagando a mais por um resultado de expectativa futuro. Tá? Então, esse lançamento que você vai fazer aí. Aí lá no Ativo Investimentos vai aparecer o seguinte, ó, vai aparecer assim, participações em controladas, 8 milhões e 100 mil, mais Ágio Investimento mais valia, 3 milhões e 600 mil, mais Ágio Investimentos goodwill, 3 milhões e 100 mil. A soma vai dar o total dos 15 milhões. Tá? Então veja que nenhuma é retificadora da outra, não. São todas contas que aparecem em conjunto lá e vão aparecer no Ativo Investimentos. Ok? Aí o que acontece? Aí tá lá, o importante, ó. O Ágio Investimentos mais valia, a empresa ela vai amortizando, vai transformando em despesa, porque você concorda que quando você paga mais por uma empresa do que está na contabilidade dela, por exemplo, ela está entrando com 8 milhões e 100 mil no patrimônio dela, só que ela está pagando 15 milhões, a Companhia Rosa. Então essa diferença é como se fosse uma despesa, tá certo? Só que ela vai reconhecer como despesa seguindo o regime de competência, e aí essa mais-valia tem que ser amortizado segundo o prazo de depreciação do bem, que a questão fala que é de 20 anos. Já o goodwill, ele não é mais amortizável, ele não será amortizado. Antigamente a gente amortizava em até 10 anos, hoje ele não amortiza mais, tá? Segundo as normas contábeis. E aí eu só tenho que ficar reavaliando a cada ano, fazer o teste de impairment. Mas o fato é que no Ativo Investimentos vai aparecer isso daí, tá? O que mais? Em 31 de dezembro de 2017 está dizendo que a Companhia Colorida teve um lucro de 500 mil. Desse lucro, 90% vai ficar com a Companhia Rosa. Então ela vai fazer esse lançamento aí, ó. Debita participações em controladas, eu coloquei esse nome, né? Coloquei. Participações em controladas e credita a receita de equivalência patrimonial, 450 mil. Isso vai impactar o resultado positivo em 450 mil. Só que eu tenho que amortizar o ágio. Eu não tenho que, todo ano, ó, segundo o prazo de depreciação, transformando esse ágio em investimentos mais valia em despesa? Sim. Então eu vou fazer esse lançamento aqui, ó. Despesa com ágio ou débito e credito ágio em investimentos mais valia, 180 mil. De onde você tirou esses 180 mil, professor? É 1/20 de 3 milhões e 600 mil, uma vez que o prazo de depreciação é de 20 anos. Ok? O que mais? Pelos dividendos a receber. Ó, tá dizendo que aí a companhia, ela distribuiu, a Companhia Colorida distribuiu 100 mil em dividendos. A Companhia Rosa vai ficar com 90% disso. Então ela vai debitar dividendos a receber e creditar participações incontroladas. Aqui não impacta o resultado, não. E por esses ajustes acumulados de conversão de investida no exterior, 50 mil reais saldo devedor. Aqui é pegadinha da questão. Isso não impacta o resultado, tá? Esses ajustes acumulados de conversão de investida no exterior são outros resultados abrangentes, não vão impactar o resultado da entidade. Então, na verdade, o que vai impactar o resultado é só essa receita de 450 mil, receita de equivalência patrimonial, e essa despesa com ágio de 180 mil. Então, vai impactar em 450 mil menos 180 mil, a alternativa B de bola, 270 mil reais, tá? Uma questãozinha trabalhosa, mas como eu falei, quando for assim, vai com calma, que você vai chegar no resultado, se você conhecer bem a teoria e já tiver feito exercícios anteriores, não é isso? Mas nunca perca a calma, certo? Vamos lá. Próxima questão. A Companhia das Tintas apresentava, em seu balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017, um ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, cujo valor contábil é 880 mil reais, e composto por custo 990 mil, perda por desvalorização reconhecida no ano anterior, em 2016, 110 mil. Então veja que ela tinha na contabilidade dela o valor lá do ágio, né, o goodwill, de 990 mil, mas ele estava reduzido em 110 mil, que dá um valor líquido de 880 mil. Em 31 de dezembro de 2017, a companhia realizou o teste de recuperabilidade do ágio, o teste impairment, e obteve as seguintes informações. Valor em uso, 1 milhão e 50 mil, valor justo líquido das despesas de venda, 830 mil. Com base nessas informações, o valor que a Companhia das Tintas apresentou em seu balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017 para esse ativo, o ágio, foi em reais
Não vai conseguir fazer de cabeça, né? Para o seu vídeo, responda com calma e depois prossiga, ok? Vamos lá? Qual alternativa você colocou então? A, B, C, D ou E? Ó, vamos fazer juntos. Primeiro, vamos achar o valor recuperável. O valor recuperável, lembra? Ele é o maior valor entre o valor justo e o valor em uso. Qual que é maior? 1.050.000 ou 830.000? 1.050.000. Então esse é o valor recuperável, ok? O valor contábil é 880.000. A questão já me deu isso mastigado, ó. Diz que ele tinha o valor contábil de 880.000, o goodwill, tá? Nesse caso, a empresa poderá reverter a perda por desvalorização reconhecida em 2016, que foi de 110.000. Por quê? Você está vendo que o valor contábil está bem abaixo do valor recuperável? Sim. O bem poderia estar com um valor de até 1.050.000. Ele está só com um valor de 880.000. Então ela vai poder reverter essa perda aí de 110.000. Que ele vai ficar com um valor de 990.000, que ainda assim fica menor do que 1.050.000. Então vai fazer esse lançamento aí, ó. Debita perda por desvalorização reconhecida, que é uma conta retificadora do ativo, e credita receita com reversão de perdas, que é uma conta do resultado, no valor de 110.000. Aí no balanço vai ficar o goodwill de 990.000, não vai ter mais a perda atrelada a ele. Portanto, tá errado aqui também, né? Coloquei errado, assinalei a alternativa errada. Na verdade, o valor em AGE em reais é de 990.000. Fixa aqui o olho, ó, para não confundir. O valor, então, foi de 990.000, que é o valor que está constando, né? Isso que ele está perguntando lá apresentou o valor do ágio de 990.000. Alternativa, portanto, D de dado. Essa é a alternativa que deveria ter sido marcada, essa é a alternativa que deveria ter sido assinalada, ok? Muito bem, com isso chegamos ao final de mais um bloco, espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais aí de contabilidade. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima! Fala galera, e aí, gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!